funções. Não precisa resolver, não precisa olhar isso aqui, ó. Ah, deixa eu ver se isso está certo, se isso está errado. Vou fazer cálculo, não precisa. O primeiro passo sempre é olhar o nome, para ver se o nome está correto. Que às vezes o nome está errado, você já elimina. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Essa funçãozinha aqui, ó, conte-se, não existe. Conte-se não existe. O que existe é a função conte.se. Esse pontinho faz toda a diferença. Se você digita lá no Excel conte-se, ele dá erro. Ele vai dar erro, por quê? Porque essa função não existe, ele não reconhece. Então ele vai dar, sabe que erro ele vai dar? Ele vai dar esse erro aqui, ó. Se você digita isso aí, ele vai dar esse erro, ó. Ó. Ele vai dar o erro nome. Que nome é esse? Porque este nome conte-se eu não reconheço, eu não sei o que é isso. Tá? Então, se você sabe que não existe esse nome ou que tem um erro nele, então você já eliminaria aqui a letra A. Elimina a letra A, gente. Letra B. Olha só, soma.se. Já sei que essa letra B também está errada. Por quê? Porque também não existe a função soma.se. O que existe, gente, é a função, olha só, é a função soma-se. Essa função existe, olha. Essa funçãozinha aqui existe, soma-se. Então, ressaltando, não existe conte.se, conte-se, não existe soma.se, não existe a função contar, não existe, tá? Ok? O que existe são outras funções que normalmente possuem o nome conte. Aí tem conte.se, tem conte. Né? Valores, tá? Tem contar.vazio, tem conte.num. Normalmente a função conte tem um ponto. E não existe uma somente com o nome de contar. Então A, B e C eu já elimino porque já reconheço que o nome não existe. A letra D, ele fala da função se. A função se existe, é uma função condicional. Então eu estou trabalhando aqui com a ideia de que se algo acontecer, resultado 1. Se esse algo não acontecer, resultado 2. Essa é a função se. Tá bom? Então, só pelo nome eu mantenho essa letra D. Não tem nada de errado no nome da função na letra D. A letra E, o nome está correto? Está correto, olha. Conte.se. Conte.se. Percebeu? Então, essa função existe. Existe. Esta é a alternativa correta. O que faz essa função? Ó, ela faz uma contagem. Contagem. O que ela conta? Ela conta células. Então é importante você entender isso aqui. Ó. A função conte conta células. Conta células. Quais células ela vai contar? Quais células? Observe. O intervalo aqui está dizendo assim, B2 até B6. Então está aqui, gente. Olha, B2 até B6. Tá vendo? Esse é o intervalo que ela me deu. Então, dentro deste intervalo, B2 até B6, ela vai fazer uma contagem de células. Ela vai contar todas as células? Não. Ela vai contar quem? Ó, se tiver escrito o nome finalizado. Então, dentro deste intervalo, ela vai contar as células. Quantas células tem escrito ou tem o valor finalizado? Aí você percebe, ó, duas células possuem o valor finalizado. Portanto, é justamente o que foi digitado aqui na célula B8. Esta função aqui que deu como resultado o número 2.